Todo o discurso ocidental busca diminuir a contribuição crucial que a Rússia deu para a vitória na Europa, a perda de 27 a 30 milhões de vidas. Isso é muito mais do que todos os outros aliados juntos. Não foram os britânicos, nem mesmo os americanos. Muito poucas vidas americanas foram perdidas em comparação. Não tenho o número exato de cabeça, então veja, é isso que quero dizer. As guerras foram muito benéficas para os Estados Unidos, especialmente quando outra pessoa as luta. E é por isso que os Estados Unidos adoram guerras por procuração. Quero dizer, pense assim. Os Estados Unidos também estavam travando uma poderosa guerra por procuração, basicamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com relativamente poucas tropas americanas em solo, todos os outros estavam lutando, e eles se beneficiavam fornecendo suprimentos e conseguindo contratos para sua economia. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com a economista geopolítica, professora Radhika Desai. Muitos de vocês já a conhecem, pois ela é uma escritora prolífica e participa de muitos programas no YouTube. Radhika é uma defensora do uso da noção de economia geopolítica como uma análise marxista das relações internacionais para explicar a ascensão do mundo multipolar. É sobre isso que queremos falar hoje. Então, Radhika, seja bem-vinda. É um grande prazer estar com você, Pascal. Assisti a muitos dos seus programas e você faz um trabalho excelente. Bem, é uma grande honra ouvir isso de você. Muito obrigado. E eu já te vi em muitos podcasts, especialmente com pessoas como Ben Norton, que faz um trabalho maravilhoso ao dissecar questões geopolíticas e geoeconômicas. Não sei se você já o ensinou ou não, mas vejo muito do que você diz nas análises dele e vice-versa. O que é geoeconomia? Ou, desculpe, geoeconomia, a noção de economia geopolítica? Como ela é diferente, sabe, da economia 101 padrão que ensinam nas universidades? Como ela é diferente do marxismo? E como isso ajuda a entender o que está acontecendo ao nosso redor? And how does it help you understand what's happening around us? Claro. Posso, talvez, começar? Quero dizer, vou voltar às duas perguntas que você fez sobre como isso é diferente da economia e como é diferente do marxismo. Mas talvez seja melhor começar explicando como isso é diferente das relações internacionais e como é diferente do campo chamado economia política internacional, que se rebatizou como economia política global no final do século XX, quando o discurso sobre globalização realmente se espalhou. Então, basicamente, a geoeconomia política, como você disse corretamente, é uma abordagem marxista dos assuntos mundiais. E nesse sentido, mas ao mesmo tempo, é diferente de grande parte do que se apresenta como marxismo, porque muito do que se apresenta como marxismo foi fortemente influenciado justamente pela economia neoclássica, que, como você sabe, surgiu há cerca de 150 anos, na década de 1870, no trabalho de três autores bastante diferentes. E você pensaria que, em parte porque eles eram especialmente suas vertentes ideologicamente mais radicais, uma escola austríaca que atacava diretamente o marxismo, você pensaria empunhado suas espadas e, sabe, derrotado a economia neoclássica. Mas em vez disso, o que aconteceu foi o que Nikolai Bukharin, que escreveu uma crítica interessante à economia neoclássica chamada A Teoria Econômica da Classe Ociosa, criticou muitos de seus colegas marxistas por seguirem o que ele considerava uma política de reconciliação teórica. Então, desde então, o que você viu foi o surgimento de algo chamado economia marxista. E isso é muito diferente do que Marx fez. Marx não fez algo chamado economia. O próprio surgimento de algo chamado economia, que é diferente de sociologia, ciência política e assim por diante, foi, na verdade, resultado da Revolução Marginalista e do surgimento da economia neoclássica, que dizia que existe uma área separada chamada economia, que é diferente de todo o resto, como a sociedade e assim por diante.
everything else, like society and so on. And of course, Max Weber, who was in it E, first claro, trained Max in Weber, new que form foi of inicialmente treinado nessa nova forma de and economia neoclássica, participated in the famous participou do famoso método Enstreit, in no which qual he ficou do decided lado dos neoclássicos and the contra a escola neoclassicals histórica, against the que historians. representava So mais o modo represented antigo de more fazer the as old way of coisas. doing things. Assim, Max Weber legitimou isso ao Max dizer Weber que, sanctified it você by sabe, é uma saying that triste verdade da vida moderna que a atividade humana adquire autonomia em diferentes esferas como economia, sociedade, política e assim por diante, e, portanto, deve ser estudada por disciplinas separadas. E sua obra Economia e Sociedade foi a primeira, a economia de um lado e a sociedade do outro. E Weber meio que falou em termos muito neutros, mas o objetivo real dele, tipo, ele dizia que todos esses são campos diferentes, era afirmar que a economia, em particular, deveria ser autônoma. E por quê? Porque é mais ou menos nessa época que você começa a ver o surgimento de uma classe trabalhadora organizada, que precisava ser informada. Antes do surgimento da classe trabalhadora organizada, ninguém se importava se o Estado interviesse na economia, porque o Estado só intervinha na economia para ajudar as classes capitalistas, sabe? Mas agora, se os trabalhadores fossem dizer agora queremos reformas que nos favoreçam, então eles tinham que ouvir não, não, o funcionamento da economia não deve ser interferido. Então, qual teoria melhor existia? De qualquer forma, você entende isso. E o que aconteceu é que Marx acabou basicamente fazendo um compromisso com isso. Claro, eles sempre criticaram a economia neoclássica por ignorar a exploração e todas essas coisas. Mas no restante, basicamente disseram que o marxismo e a economia neoclássica podem funcionar juntos. E isso deu origem, como eu disse, à economia marxista, que afirma que a análise de valor marxista não funciona, que não há problema de demanda, que Marx estava errado sobre a queda dos lucros e, de modo geral, sobre as contradições. Então, na verdade, temos aqui um marxismo que perdeu o contato com a análise original de Marx. Então é diferente do marxismo. Agora, se falarmos de relações internacionais e economia política internacional, as relações internacionais participam do que chamo de divisão do trabalho nas ciências sociais, na qual estudamos todas essas coisas separadamente. Assim, estudamos as relações internacionais como as ações políticas dos Estados. Hoje em dia, os termos geoeconomia e geopolítica estão se tornando muito comuns. Mas é claro, isso parte do pressuposto de que essas duas coisas podem ser estudadas separadamente, quando na verdade você tem um único todo, que é a economia política. E quando olhamos para isso no plano internacional, aposto que deveríamos chamar de economia geopolítica. Então é isso que estudamos. E uma última coisa que quero dizer sobre isso é que, além de dividir o estudo da sociedade em disciplinas separadas, houve outro prejuízo causado com o advento das ciências sociais modernas. Perdemos o hábito de pensar historicamente, ou seja, pensar sobre a mudança, como o mundo mudou. Assim, as ciências sociais tendem a eternizar o moderno, ou seja, o sistema social capitalista, o que significa que nunca estamos procurando como ele muda. O capitalismo é mesmo mais ou menos. Sociedade é mesmo. A sociedade moderna é a mesma coisa, etc. E eu acho que, portanto, não podemos pensar sobre isso. As relações internacionais, como participante dessa divisão social do trabalho científico, pensam apenas nas relações entre Estados, em vez de olhar para a base material subjacente dessas relações. A economia política internacional surgiu originalmente. A justificativa surgiu nos anos 1970, e a justificativa era que havia uma separação artificial entre economia e política, e eles iriam uni-las. Mas, na verdade, eles nunca conseguiram fazer isso. Então, essencialmente, assumiram a explicação neoclássica da economia, que é que a economia mundial, a economia capitalista, funciona de forma harmoniosa e maravilhosa e que eventualmente dominamos o mundo é plano, blá blá e assim por diante.
Esse tipo de entendimento permaneceu em seu núcleo, e a política só era introduzida quando se queria explicar por que as coisas estavam dando errado com ele. Assim, a política era vista como uma interferência na economia, algo que não deveria ser permitido, que não era desejável e, no fim das contas, era inútil. Você sabe, dá até para recorrer aos pontos de Albert Hirschman: perversidade, futilidade, risco. Se a política interfere, você terá resultados perversos. Não vai funcionar, vai criar tantos perigos. Esse era o tipo de discurso que entrava na economia política internacional. E, claro, as relações internacionais também, de modo geral, partem da ideia de uma economia mundial e economias domésticas funcionando sem problemas como um dado. Então, tudo o que você precisa fazer é tentar entender por que os estados estão interferindo. Isso fica mais claro, obviamente, no modelo liberal, mas duvido que até mesmo o modelo realista possa realmente funcionar, porque não leva em conta os interesses materiais. E um último ponto que quero destacar antes de falar sobre o que a economia geopolítica faz é que, como consequência, em parte, da política de reconciliação teórica com a economia neoclássica, disse que Marx teria apenas teorizado a relação entre classes e considerado as classes como os únicos agentes da história. Mas, na verdade, se você olhar para Marx, eu fiz isso muitas vezes e destaquei esse ponto, ele considerava tanto as classes quanto as nações como agentes da história, igualmente lado a lado. Ele também considerava que a exploração de uma classe por outra precisava ser compreendida juntamente com a exploração de uma nação por outra. Portanto, qualquer compreensão precisa, e certamente qualquer compreensão marxista, das relações internacionais na era do capital, desde o início do capitalismo, precisa estar enraizada em uma compreensão do imperialismo. Mas é claro, grande parte do marxismo ocidental se mostrou incapaz de compreender o imperialismo. Porque eles assumem, veja, no entendimento de Marx, o imperialismo surge devido às contradições do capitalismo. Para lidar com essas contradições, os estados podem fazer dois tipos de coisas. Eles podem administrar o capitalismo domesticamente de várias maneiras, regulando, resgatando todas essas coisas, e tentam externalizar os custos das contradições do capitalismo para territórios subordinados, sejam eles formalmente independentes ou não. Portanto, o imperialismo precisa ser colocado no centro, mas você verá que ele não está no centro das relações internacionais, não está no centro da economia política internacional, etc., independentemente da vertente dessas disciplinas que você analise. Portanto, a economia geopolítica busca corrigir tanto o marxismo quanto os discursos tradicionais das relações internacionais e da economia política internacional, para chegar a uma compreensão mais precisa em que o imperialismo é central. E ainda um outro ponto. É claro que a dominação nunca é aceita de bom grado por aqueles que são dominados. Aqueles que podem resistir, resistem. Assim, não se trata apenas do imperialismo, da dialética entre imperialismo e anti-imperialismo, cuja substância é, na verdade, o desenvolvimento econômico. Porque o imperialismo, essencialmente, porque tenta, de várias maneiras, impor os custos de administrar as contradições do capitalismo central sobre territórios subordinados, acaba negando a esses territórios a possibilidade de se desenvolverem. Mas, onde os países puderam, eles resistiram. Se você observar a industrialização da Alemanha, dos Estados Unidos e do Japão, feita atrás de barreiras protecionistas, por meio de estados desenvolvimentistas, etc., isso era entendido na época por teóricos como Friedrich List, Henry Carey, etc., como necessário em um mundo dominado pela supremacia industrial britânica. Se você deseja industrializar seu país em um mundo onde a Grã-Bretanha industrial já domina, não é possível fazê-lo sem proteger seu país. E assim, essa industrialização foi, portanto, você sabe, o primeiro exemplo desse tipo de industrialização. Mas eles conseguiram seguir um caminho capitalista de industrialização,
porque ainda havia territórios a serem conquistados, a serem subordinados. E claro, a competição imperial por territórios acabou levando à Primeira Guerra Mundial, uma grande crise tanto do imperialismo quanto do capitalismo. Mas depois disso, não é surpreendente que se veja a primeira tentativa socialista de industrialização na forma da União Soviética, porque a essa altura o desenvolvimento capital era possível para esses países. E não é surpresa que, excetuando-se casos como Coreia do Sul e Taiwan, que são estados de linha de frente do Ocidente contra o comunismo e, portanto, receberam tratamento especial, os únicos países que conseguiram alcançar níveis comparáveis de desenvolvimento, níveis comparáveis de conforto material para seu povo, foram países socialistas, comparáveis ao Ocidente. Ou seja, a União Soviética em seu tempo, e claro, a China hoje, que ainda está longe disso, mas está caminhando nessa direção. Portanto, a economia geopolítica vê o motor das relações internacionais capitalistas, ou o que Marx, de fato, em uma expressão maravilhosa, chama de as relações das nações produtoras. As relações das nações produtoras. Ele não diz as relações das nações capitalistas, porque percebe que ainda há muitos países que não são capitalistas. E ele também, como sabemos, considerou a possibilidade de que alguns países pudessem se tornar socialistas sem se tornarem totalmente capitalistas. Portanto, as relações entre nações produtoras, a melhor maneira de entendê-las é compreender o capitalismo, a lógica do imperialismo e a resistência anti-imperialista. E esse é o núcleo teórico de como devemos entender as relações internacionais na era do capital. Mas você não vê isso em RI, não vê em EPI, nem na maior parte do que se apresenta como marxismo. E, portanto, essa é a vocação da economia geopolítica. Isso é muito interessante. E por imperialismo, nesse sentido, você não está se referindo apenas aos impérios clássicos, como, por exemplo, a versão do Reino Unido, com a coroa, que então concede seus feudos, e basicamente uma versão evoluída do feudalismo. Mas você provavelmente está falando da estrutura de poder, de como os centros econômicos controlam a periferia e a periferia cada vez maior. É isso. Bem, essa é uma pergunta realmente interessante. O que quero dizer com imperialismo? Especialmente no momento em que, você sabe, estamos falando aqui no Dia da Vitória, como está sendo celebrado hoje na Grã-Bretanha. Amanhã, os russos vão comemorar, tenho certeza, com uma concepção de história bem diferente. E essas duas concepções de história têm se distanciado. O termo imperialismo e o uso e abuso dele está no centro dessa divergência, porque nos dizem que, por exemplo, a Rússia é imperialista, a China é imperialista. Pressupõe-se que é o grande potência, não é verdade? Historicamente, o que temos visto, e isso é outro ponto sobre a economia geopolítica, é que, ao contrário de muitas outras correntes autoproclamadas críticas de pensamento, que gostam de se diferenciar dizendo, sabe, o imperialismo dura para sempre e é terrível e faz coisas terríveis. O que eu enfatizo é que o imperialismo está em declínio desde 1914. 1914 foi seu auge. Depois tivemos essa enorme crise de 30 anos, como Arno Meyer chamou, de 1914 a 1945, e o período desde então. E claro, tem estado em declínio não tão rápido quanto eu gostaria, ou provavelmente você gostaria, mas certamente em declínio. Houve interrupções. As décadas de 1980 e 1990 pareciam, sabe, que o poder dos países imperialistas estava crescendo de forma bastante massiva. The imperialist countries was growing quite massively, but still in the long run it has. Mas ainda assim, a longo prazo, isso vem diminuindo. E eu trago isso à tona porque... Desculpe, perdi o fio da meada aqui. Qual era o... sim, imperialismo. Então, menciono isso porque, essencialmente, sim, existiram impérios no passado. Houve Império Romano, houve impérios mais próximos, os impérios espanhol e português.
Mas eu acho que, com o advento do capitalismo, especialmente o capitalismo industrial no canto noroeste da Europa, começou-se a haver um tipo de imperialismo muito diferente. E é desse imperialismo que estou falando. Esse é o imperialismo que não é mais uma escolha por parte das potências imperiais. Ele se torna um imperativo por causa das contradições do capitalismo. É preciso buscar mercados. Eventualmente, você precisa buscar saídas para o capital. Precisa encontrar mão de obra barata. Precisa encontrar insumos baratos. E todas essas coisas se tornam uma necessidade. As potências imperialistas, no início do século XX, no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, foram muito explícitas. Disseram, precisamos de território econômico, porque sem isso não era possível se desenvolver. E, aliás, desde os primórdios do capitalismo, você também começa a ver uma teorização. Então, um tempo atrás, fiz uma pequena apresentação sobre Kant, seu paz perpétua. E, sabe, costumamos pensar nesse documento como um texto maravilhosamente benigno em que ele defende a paz perpétua. Mas se você realmente ler atentamente, o que ele está dizendo é que só pode haver paz perpétua entre países que aceitam a sociedade civil, que aceitam a civilização moderna, e que qualquer outro país constitui uma ofensa tão grande aos civilizados que estes têm o direito basicamente de tentar extingui-los. Ou seja, foi essencialmente uma declaração aberta de guerra contra qualquer país que dissesse não queremos seguir o caminho da sua sociedade civil, ou seja, capitalista. Queremos organizar nossa própria economia do nosso jeito. E claro, isso era uma grande questão naquela época, porque havia muitas partes do mundo onde a expansão ocidental encontrava resistência nativa, dizendo, nós não precisamos de vocês. A China era um excelente exemplo. O imperador chinês disse aos ocidentais que chegaram lá, nós não precisamos de nada do que vocês têm. Veja então inicialmente tanto com a China quanto com a Índia, mas certamente a China se destacou por mais tempo. Essencialmente as potências ocidentais tinham um déficit comercial, o que significava que experimentavam uma saída de metais preciosos para a China e assim por diante, porque era com isso que tinham que pagar se não tivessem nada para trocar. De qualquer forma, meu ponto é que esses países tiveram que ser forçados a se abrir. A China teve que ser forçada a se abrir. Todas as outras partes do mundo tiveram que ser forçadas a se abrir. E veja, esse é o tipo de imperialismo de que estou falando. Não estou falando, sabe, do Império Austro-Húngaro ou do Império Otomano, cujas dinâmicas precisamos entender. Não estou dizendo que não devemos, mas não são as mesmas dinâmicas. Certo. Certo. Então você está falando sobre, quer dizer, muita gente associaria o que você disse a um comportamento neocolonial, certo? Invadir países nominalmente soberanos, mas depois tentar impor uma determinada estrutura econômica a eles, o que acaba tornando-os dependentes. E basicamente você consegue matérias-primas baratas e mão de obra barata de lá, mas toda a cadeia de valor, a parte mais lucrativa, acontece na verdade em casa. E é aí que toda a nata é retirada, não é? Sim, então veja, você está absolutamente certo, claro. Mas deixe-me dar mais alguns passos para trás para explicar como proponho que devemos olhar para isso. Nos últimos tempos, tivemos a predominância de certas formas de enxergar o mundo. Por exemplo, como funciona a economia mundial? Um paradigma tem sido a globalização, ou seja, as relações de mercado se espalham por toda parte e o mundo se torna sem fronteiras, e assim por diante. Another paradigm has been that of US hegemony. So in that a leading state, namely Então, nesse sentido, um Estado líder, atualmente os Estados Unidos, no passado o Reino Unido, talvez se você seguir Wallerstein, a Holanda, e antes disso se você seguir a Rig, Gênova e as cidades-estado italianas, e assim por diante, tudo bem, você pode criar essas narrativas.
Mas o que está no cerne de ambas as narrativas é que, seja a economia mundial unificada perfeitamente pelos mercados ou por um Estado líder, ela é unificada de forma perfeita. As fronteiras não importam. E essas são o que Friedrich List chamou de concepções cosmopolitas da economia mundial, às quais ele se opôs ruidosamente, porque dizia que, veja bem, a Alemanha não pode se industrializar. E, aliás, ele aprendeu isso com Alexander Hamilton. And by the way, he learned this from Alexander Hamilton. If you read his report on manufacturers, Se você lê o relatório dele sobre os fabricantes, está tudo lá. Então, porque Friedrich List basicamente desenvolveu sua ideia de uma economia nacional, o que é isso? O livro dele se chamava O Sistema Nacional de Economia Política, que ele opunha à economia política do livre comércio. Agora, podemos entrar nos mal-entendidos aí, mas o ponto dele era que a Alemanha não pode aceitar a doutrina do livre comércio. O que serve à Alemanha é o entendimento de que a proteção à indústria nascente, etc., é o caminho para seu desenvolvimento, como Alexander Hamilton entendeu, e assim por diante. Friedrich List chamou as ideias de livre comércio, o mundo sem fronteiras, você sabe, as ideias de o mundo é plano, que ainda existem, de cosmopolitas. E ele disse que essas ideias devem ser rejeitadas. E isso é muito interessante. Como eu disse, o imperialismo precisa abrir o resto do mundo para servir aos seus próprios interesses. As necessidades do resto do mundo, você sabe, são contraditórias. Por um lado, o resto do mundo, ou as colônias, como você quiser chamar, precisa ser rico o suficiente para comprar seus excedentes de mercadorias e aceitar seu capital excedente. Por outro lado, precisa ser pobre o suficiente para fornecer mão de obra barata e insumos baratos, seja o que for. Mas o ponto é que todas essas ideologias cosmopolitas, livre globalização, hegemonia dos Tauzimes, são todas ideologias do imperialismo. Elas desejam abrir o restante da economia mundial. They wish to open up the rest of the world economy. Whereas Enquanto ideologias como a de List, e veja bem, não estou endossando List por completo, ele era bastante racista e tudo mais, mas essa ideia de que qualquer tipo de desenvolvimento não ocorrerá simplesmente pela imposição de regras liberais de comércio e afins, que isso, na verdade, resultará em subordinação econômica, resultará em atraso econômico. O que é necessário é um governo capaz de implementar um plano de industrialização, como se viu na Alemanha e nos Estados Unidos no século XIX e início do século XX, como se vê na China hoje e nos industrializadores mais bem-sucedidos atualmente. Eles tiveram ampla intervenção estatal, ampla proteção, justamente porque sem isso não haverá desenvolvimento. Sim, muitos países vão fracassar. Se você não tem um entendimento adequado, se não tem uma burocracia apropriada, se não tem a capacidade política para implementar esse programa, você vai fracassar. Mas sem um programa desse tipo, não haverá sucesso. Então, embora a história dos países em desenvolvimento esteja repleta de fracassos desse tipo de iniciativa, os únicos que tiveram sucesso conseguiram dessa maneira. Você não pode fazer uma omelete sem quebrar ovos, mas pode quebrar muitos ovos antes de conseguir uma omelete. Essa é outra forma de ver a questão. De qualquer forma, o ponto é, voltando ao seu argumento, o neocolonialismo de hoje é exatamente isso. E sabe, Ha Joon-chang é um escritor interessante e ele também tira isso de List. Você sabe, List disse isso porque a ideologia do livre comércio era bastante dominante em meados do século XIX. Em meados da década de 1840, a Grã-Bretanha havia revogado as leis do milho e assim por diante. Então, List basicamente disse que essa ideologia do livre comércio é, na verdade, uma forma de chutar a escada. A escada que a Grã-Bretanha usou para subir, que também era uma escada de proteção, etc. É a escada que todo país em desenvolvimento bem-sucedido precisa subir. Então a Grã-Bretanha chega ao topo e depois chuta a escada para que outros países não possam subir. Ou, de outra forma, List disse, não façam o que esses países ocidentais estão pedindo para vocês fazerem, ou seja, praticar o livre comércio e mercados livres. Façam o que eles realmente fizeram, ou seja, industrializem-se atrás de barreiras protecionistas, com muita intervenção estatal, etc.
É uma noção muito boa e muito útil, porque, sabe, o que me fascina também é, ao longo da história, observar as coisas que na época eram universalmente aceitas. Esses dogmas podem ser fascinantes, porque apenas 400 ou 500 anos depois, o que na verdade é muito pouco tempo, eles parecem tolices, como se fossem absurdos. Se você pensar na Europa medieval, o tipo de crença absurda que eles tinham, literalmente queimavam pessoas na fogueira por acreditarem em bruxaria e coisas assim. Mas isso era um fato, certo? E céu e inferno, essas coisas eram dadas como certas. Se você questionasse, era considerado um lunático. E se você olhar para hoje, muitas coisas que são aceitas como certas, por exemplo, a economia, como você apontou corretamente, economia e política são vistas como entidades separadas. Mas há também outras coisas, como a ideia de que dívidas precisam ser pagas e que a dívida do governo precisa ser paga. Muitas pessoas, inclusive aquelas no espaço do YouTube, que são muito críticas em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, também têm uma crença muito interessante no valor intrínseco do ouro, o que eu acho interessante por si só. E há outros, como a MMT, claro, que se opõem a essa ideia. Mas eu diria que os marxistas também precisam ter uma compreensão muito mais sofisticada do papel do dinheiro. E outra coisa é que muitas pessoas, e isso é uma crítica à academia, que a academia conseguiu de alguma forma separar a economia do restante das ciências sociais, no sentido de que ela não é mais vista como uma ciência comportamental. Ela é vista quase como física, certo? Como uma ciência natural. E essa tendência da teoria econômica neoclássica de se apresentar com dados, essa busca por análises e por conjuntos de dados, grandes conjuntos de dados, e análise quantitativa, quer dizer, tudo bem, pode haver boas análises a partir disso, mas no fim das contas, é uma ciência comportamental que tenta entender como um sistema social funciona. O que você acha desses dogmas? Isso é o... Pois, se levantaria questões enormes. Se tive planos, podemos ter uma conversa sobre simples. Digamos, dogma econômico, ou os dogmas das pessoas. Sim, claro. Não, mas deixe-me chegar a essa questão toda das ciências sociais e do individualismo metodológico das ciências sociais. Esse é outro ponto. A crítica anterior que fiz às ciências sociais foi, você sabe, apenas de forma bem geral. Mas outro ponto realmente fundamental é justamente que a maioria das ciências sociais tende a pensar a sociedade como uma espécie de agregado, que a ação social é um agregado das ações individuais. Então, se você tem 100 pessoas na sociedade, o agregado das ações delas é a ação social. Sabe? Pensar historicamente também nos leva a entender que os seres humanos não agem apenas como indivíduos. Nós sempre agimos como membros de grupos sociais, quer saibamos disso ou não, porque antes de tudo nascemos em grupos sociais. Só sobrevivemos porque estamos em grupos sociais. A economia política entendeu isso. Na economia política, mesmo em Smith ou Ricardo, não são indivíduos que agem, mas sim classes. E claro, nações e comunidades agindo e assim por diante. Eu diria que o individualismo metodológico que você vê não é aceitável. Existe toda uma questão de estrutura e agência. Claro, isso não significa que os indivíduos não tenham liberdade, que os seres humanos não possam agir para mudar a história. Ainda que toda política seja ação coletiva. Não são ações individuais. Indivíduos não mudam o mundo. Então, o ponto é que, como você sabe, Marx diz que as coletividades humanas podem mudar o mundo. Elas têm certa liberdade para mudar o mundo, mas sempre existe uma restrição historicamente dada. Você conhece aquela expressão famosa, mencionada em alemão, de que os seres humanos fazem sua própria história, mas não a fazem sempre em circunstâncias de sua própria escolha. Então, eles sempre têm que agir em um terreno histórico dado,
dentro do qual existem escolhas, mas essas escolhas são levadas por os terreno. E claro, você vai se entender as restrições que herdou e se agir de forma sábia, de modo a usar essas restrições como forças, em vez de esbarrar nelas e por elas. É por isso que pensar historicamente é tão importante. E você está absolutamente certo. As ideologias surgem de várias fontes diferentes. Sabe, a ideia de que a economia é separada, que tudo se resume apenas a indivíduos? Não se trata apenas de indivíduos. Claro, os indivíduos importam. Que tipo de sociedade seríamos se os indivíduos não importassem? Mas, no fim das contas, trata-se de sociedades. Os indivíduos só prosperam em sociedade. Então, a questão é, como vamos criar uma sociedade na qual os indivíduos possam prosperar? Essas são as perguntas, mas não nos é permitido fazê-las. Tudo é, você sabe, reduzido a essa concepção muito simplista de liberdades individuais. Simplistic conception of individual freedom. Se a sociedade como um todo é realmente apenas a soma de suas partes, esse tipo de abordagem também não deixa espaço para propriedades emergentes. E me parece que quanto mais estudo o mundo internacional, mais importante é entendermos essas nações, por exemplo, não apenas como versões ampliadas de Donald Trump e Xi Jinping, mas como entidades que funcionam por si mesmas. Não porque tenham uma vontade própria, mas porque o comportamento emerge da forma como as entidades individuais interagem entre si. E isso pode ser muito diferente de como cada uma delas gostaria que as coisas acontecessem. Como a sua abordagem lida com a complexidade? How does your approach deal with complexity? Eu não usaria exatamente a palavra feras ao descrever nações ou forças sociais em interação, eu diria. Isso quase dá uma noção praticamente freudiana, o que é interessante por si só, porque eu ia trazer Freud de uma forma diferente. Então, antes de tudo, vamos ao seu ponto. A sociedade é a soma de suas partes. A sociedade, claro, é a soma de suas partes. Mas a questão é, essas partes são indivíduos ou grupos sociais. São classes, grupos, comunidades religiosas e assim por diante que são reais de várias maneiras diferentes. Então esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, porque se fossem apenas indivíduos, então, como você disse, as propriedades emergentes só surgiriam do inconsciente, pois, caso contrário, sua ação consciente seria explicada pelas ciências sociais. Então você recorreria a algum tipo de psicanálise. Mas acho que a psicanálise é interessante à sua maneira. A forma como eu pensaria sobre isso, antes de tudo, é que acredito que todas as sociedades e seres humanos são dignos de respeito. Quero dizer, mesmo que, por exemplo, hoje o mundo inteiro ache a liderança de Trump, o mundo inteiro se sinta desconfortável com o fato de os americanos terem eleito Trump pela segunda vez, etc. Ao mesmo tempo, devemos ser capazes de entender que, em algum nível, o desejo dos americanos, ou certamente da maioria dos que votaram nos Estados Unidos, de rejeitar o tipo de globalismo promovido pelo governo Biden é algo saudável. Quero dizer, isso causou muitos danos. No meu livro, Geopolitical Economy, um dos meus focos é que a tentativa dos Estados Unidos de se tornar o hegemon, que permaneceu apenas uma tentativa, nunca foi realmente bem-sucedida, mas essa tentativa custou muito a economia americana. Ela foi responsável por sua desindustrialização e assim por diante. Então acho que existe um desejo saudável por algo melhor. A classe trabalhadora americana não está indo nada bem, então há um desejo saudável de fazer algo melhor. E a eleição de Trump é apenas resultado do fato de que, ao longo das últimas muitas décadas, 4 ou 5 décadas ou mais, no discurso ocidental, a esquerda foi tão veementemente atacada, tão completamente erradicada, que o que deveria ter sido a oportunidade para uma força de esquerda coerente assumir o poder, para dizer ao povo americano, essa tentativa de ser o imperialista-chefe do mundo, fracassou. Isso nos custou muito caro.
Está na hora de nos estabelecermos como uma potência próspera, mas não como uma potência dominante, de forma alguma uma potência hegemônica, e termos relações de cooperação com as outras sociedades do mundo, em vez de relações de dominação e subordinação. Uma força assim não foi permitida emergir. Quero dizer, Jill Stein, a quem tentei ajudar, mas eles estavam tão atolados apenas em conseguir acesso às urnas que não tinham tempo para discussões de políticas do tipo que eu, junto com Michael Hudson e alguns outros, estava disposto a oferecer. Conversamos de vez em quando, mas isso foi, você sabe, limitado. Mas o ponto é que forças assim são simplesmente extintas. Sabe, no momento em que os democratas perceberam que Jill Stein poderia ser uma ameaça em vários lugares, eles fizeram de tudo até o impossível para tentar impedir que ela tivesse acesso às urnas. Então, em um estado grande como Nova York, por exemplo, ela estava na cédula, mas você tinha que escrever o nome dela à mão. Quero dizer, isso era ridículo. Esse era o nível de obstrução, e tipos semelhantes de obstrução estão sendo colocados no resto do mundo, sabe, contra uma esquerda coerente. Então, eu diria que isso vai custar caro ao mundo. Vai tornar a transição para um mundo mais justo, um mundo melhor, como quer que você chame, muito mais difícil. Mas é algo que vai ter que acontecer. Porque sem isso, a humanidade não tem muita chance. Não, e quero dizer, vemos agora como uma das maiores ameaças ao nosso bem-estar físico, não sermos consumidos pela guerra, está emanando dos Estados Unidos, com todas as armas que possuem, com um complexo militar industrial que, por razões econômicas, tem todos os incentivos para usar esses instrumentos de guerra e implantá-los no exterior, certo? E como essa é, nominalmente, a sociedade mais rica da Terra, mas que também possui internamente uma grande parcela de pessoas extremamente pobres. E o Jimmy Dore nunca se cansa de nos lembrar que há pessoas sem teto dormindo debaixo de todas as pontes nos Estados Unidos. E eles nem consertam mais as pontes. E o esvaziamento, claro, da capacidade industrial dos Estados Unidos, que eu acho, e concordo com você, que o Donald Trump identificou corretamente como um problema para os Estados Unidos, também é em grande parte causado pelo processo de financiarização e assim por diante, e como isso depois se transforma em violência em massa. Acho que esse é um grande problema que devemos enfrentar. E tenho certeza de que você deve ter opiniões sobre isso. Como esse processo leva à violência, certo? A partir do imperialismo. Nossa. Ok. Então, antes de tudo, deixe-me dizer que, sabe, então sim, os Estados Unidos hoje são basicamente, como você disse, em termos de manufatura, uma potência em declínio. Existem 3 ou 4 tipos de indústria, ou 3 ou 4 tipos de atividade econômica que são particularmente proeminentes lá. Uma é o complexo militar industrial. A segunda é o setor FIRE, que significa finanças, seguros e imóveis, que, aliás, também é contabilizado de forma muito diferente no PIB dos Estados Unidos. Então, a própria enormidade do setor FIRE nos Estados Unidos também tende a exagerar o PIB americano. Isso infla o PIB dos Estados Unidos além do que deveria ser. Então, temos uma situação em que, portanto, você diz que é o país mais rico do mundo. Mas, na verdade, se você recalculasse, tenho certeza de que teria uma concepção muito mais sóbria das riquezas dos Estados Unidos, por assim dizer. De qualquer forma, existe o complexo militar industrial, existe o setor financeiro, FIRE, existe o setor farmacêutico, que depende de direitos de propriedade intelectual e assim por diante. E existe o setor de tecnologia da informação. Então, esses são os 4 setores, e todos eles exigem que os Estados Unidos imponham sua vontade ao resto do mundo, seja fazendo com que comprem armas, seja eliminando controles de capital, ou mantendo os fluxos de capital livres, seja ajeitando direitos de propriedade intelectual, e assim por diante. Isso é, em parte, claro, o que torna os Estados Unidos imperialistas. Mas, se você também olhar para a história mais longa dos Estados Unidos, historiadores críticos apontaram que,
Tanto no caso da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não entraram na guerra porque o Lusitânia foi afundado ou porque Pearl Harbor foi atacado ou algo do tipo. Eles entraram na guerra precisamente no momento em que, em ambos os casos, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a guerra de fato tirou os Estados Unidos de uma depressão. No caso da Segunda Guerra Mundial, foi a Grande Depressão, né? Porque, de repente, os países europeus começaram a encomendar cada vez mais coisas dos Estados Unidos, porque é preciso muita coisa, não só armas, mas comida, munição e tudo mais para travar guerras. Assim, a economia dos Estados Unidos saiu de uma recessão porque a Europa entrou em guerra 2 vezes. E os Estados Unidos só declararam guerra em um momento em que não declarar guerra colocaria em risco esse fluxo de mercadorias, esse grande boom econômico que estava ocorrendo, porque os europeus já tinham esgotado sua capacidade de tomar empréstimos privados. Então, os Estados Unidos puderam fornecer dinheiro, garantir crédito e oferecer crédito de outras formas. Backup credit and provide credit in other ways. And so this flow of credit continued and so on. E assim esse fluxo de crédito continuou e assim por diante. E claro, sabemos que ao final da Primeira Guerra Mundial, quando se reuniram em Versalhes, os britânicos em particular lembraram aos americanos: olha, vocês deveriam perdoar nossas dívidas de guerra. Nós perdoamos as dívidas de guerra da Áustria que ela tinha durante as guerras napoleônicas porque era uma causa comum. O que é um pouco de dinheiro entre aliados? E os Estados Unidos responderam: mas nós não entramos na guerra como aliados, entramos como associados e vocês ainda nos devem o dinheiro. E você já conhece toda a história do que aconteceu depois disso. Sabe, Keynes, se você ler As Consequências Econômicas da Paz de Keynes, novamente com atenção, porque Keynes era diplomático demais para dizer isso abertamente, mas ele basicamente defendia uma fogueira dessas obrigações mútuas que estavam prendendo os países. Veja, britânicos e franceses deviam aos americanos. E, portanto, como os americanos não permitiam, não perdoavam suas dívidas, eles diziam: bem, precisamos de reparações da Alemanha. E por muito tempo, todo esse carrossel foi criado porque a Alemanha, é claro, só podia pagar os outros quando os americanos lhes emprestavam dinheiro. Então havia todo um carrossel financeiro no período da guerra. E mesmo assim, todo o sistema entrou em colapso. Houve o plano Young, o plano Dawes e assim por diante para tentar reanimá-lo. De qualquer forma, o ponto é que isso é Versalhes, muitas vezes chamado de Acordo de Versalhes. O Acordo de Versalhes resolveu muito pouco, o que acabou significando que a Segunda Guerra Mundial estava umbilicalmente ligada à Primeira Guerra Mundial. E, novamente, por causa disso, e você sabe, os Estados Unidos também insistiram no pagamento porque, veja, há outro elemento nessa história que as pessoas não entendem. As teorias sobre a hegemonia dos Estados não surgem do nada. Mas elas também não vêm apenas da ciência social comum, ou seja, de pessoas olhando para o mundo e dizendo: ah, temos a hegemonia dos Estados. Não, elas vêm de um desejo que as elites dominantes dos Estados Unidos começaram a cultivar no início do século XX, quando perceberam que o poder britânico estava em declínio. Eles se viam essencialmente assumindo o manto, replicando ou imitando o tipo de domínio que a Grã-Bretanha havia desfrutado no século XIX e no início do século XX, e que seria os Estados Unidos, não o Reino Unido, nesse papel. Essa ideia de assumir a tocha do Reino Unido era basicamente uma ideia que já existia. E os Estados Unidos ficaram encantados ao se verem ao final da Primeira Guerra Mundial como credores do mundo, enquanto, na verdade, antes disso tinham sido um dos maiores devedores do mundo. Então eles disseram: não, precisamos preservar essa posição, precisamos insistir que, sabe, somos credores, nos devem esse dinheiro e só se insistirmos nisso, continuaremos sendo credores do mundo, etc. Enfim, essa é uma longa história, mas estou apenas te dando uma ideia. Então, a intervenção dos Estados Unidos, e se você observar o fato de que por 2 vezes guerras mundiais tiraram os Estados Unidos de uma recessão ou depressão,
E também, em ambos os casos, a economia dos Estados também prosperou durante a guerra. Ou seja, tiveram todas as vantagens da guerra, uma economia em expansão, etc., sem a desvantagem de serem atacados em seu próprio território. Esse é um fato importante que você deve ter em mente. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, sabe, muitas pessoas acham que os Estados Unidos estavam destinados a se tornar a potência dominante, respondendo por metade da produção mundial. Pense nisso, uma economia produzindo exatamente o mesmo que todo o resto do mundo junto. Isso não aconteceu porque os Estados Unidos tinham algum dinamismo produtivo maravilhoso, ou apenas porque eram uma economia do tamanho de um continente com proteção natural. Não. Isso aconteceu porque, em 2 guerras, o resto do mundo perdeu capacidade produtiva e os Estados Unidos a ganharam. Esse é o ponto-chave. E é por isso que é importante pensar historicamente também. Você precisa olhar para o que realmente aconteceu. Isso é muito interessante para mim, porque é justamente aqui que toca muito de perto o meu campo. Essa questão da neutralidade. Porque, veja, dentro dos Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, havia essas 2 correntes. As pessoas que não queriam entrar na guerra eram os neutralistas. Hoje, essas pessoas são desrespeitosamente chamadas de isolacionistas. Os Estados Unidos nunca foram isolacionistas. Nunca. Essas pessoas se autodenominavam neutralistas, porque diziam que não deveríamos nos envolver, e também defendiam o argumento econômico e capitalista de que teríamos mais a ganhar comercializando com ambos os lados do que realmente nos alinhando com um ou com outro. Mas nas 2 vezes, foi o outro grupo que prevaleceu. E você pode ver como as 2 administrações, Wilson e Roosevelt, começaram de uma forma diferente de como terminaram. They started off differently from how they ended and there was a shift, but the shift was away from E houve uma mudança, mas a mudança foi de sair da neutralidade para agora vamos nos jogar na briga. E especialmente na Segunda Guerra Mundial, ficou muito claro também com o timing da Carta do Atlântico e tudo mais, que aconteceu logo antes de eles realmente começarem. A maior questão para mim ainda é como eles conseguiram garantir que ficou claro para os Estados Unidos, no final de novembro, que um ataque japonês era iminente. Estava claro. A dúvida era, onde aconteceria? E eles ficaram surpresos que foi em Pearl Harbor e não nas Filipinas. Mas essa dinâmica foi possível, onde isso foi o que conseguiu mudar a psicologia da população. E até hoje, Pearl Harbor é algo importante de se aprender, certo? Se você tentar não se envolver, vai ser atropelado ou passado por cima. O que você acha disso? Claro. Então, antes de tudo, deixe-me dizer que eu realmente acredito que houve, e como eu disse, nunca vejo as nações como feras. Acho que as pessoas comuns de todos os países são geralmente sensatas, pacíficas, etc. E eu diria que a grande maioria das pessoas comuns nos Estados Unidos nunca quis se envolver em guerras distantes. Quero dizer, muitos deles, a maioria dessas pessoas vieram para cá para deixar os problemas da Europa para trás, e assim por diante. E você vê isso hoje. Quero dizer, Trump venceu 2 eleições em parte dizendo, chega de novas guerras. Porque é isso que você sabe, os americanos não querem ter guerras. A guerra do Vietnã também foi muito traumática para eles. E ainda existem, hoje em dia, associações de veteranos ativas que expuseram, você sabe, todo tipo de coisa horrível que aconteceu durante essa guerra. Então eu acho que as pessoas comuns, até mesmo soldados comuns, não querem lutar. E os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum motivo para serem uma potência militarista. Só imagine quem são seus vizinhos. Seus vizinhos são o Canadá e o México. Eles vão atacar os Estados Unidos? Quero dizer, que ideia absurda. Então, os próprios Estados Unidos não enfrentam absolutamente nenhuma ameaça. Isso criou o maior exército do mundo e mais de 800 bases militares ao redor do globo. Mas isso aconteceu por meio de um processo de inflação de ameaças que basicamente tem sido
obra de pessoas que chamam o povo comum dos Estados Unidos de isolacionista e dizem que eles precisam ser persuadidos a, você sabe, fazer parte do mundo. E a quem isso serve? Serve aos interesses das grandes corporações americanas, que querem abrir o resto do mundo para si mesmas. Inicialmente, é claro, era o hemisfério ocidental, a doutrina Monroe, etc., mas logo se tornou a política da porta aberta. Queremos acesso aos mercados do mundo inteiro e assim por diante. Para mim, tanto Wilson quanto Roosevelt, essencialmente, eram não importa o quão benignos você os considere, e Roosevelt foi à sua maneira, pelo menos um pouco benigno em relação às relações internas dos Estados Unidos, mas, basicamente, eles queriam aumentar o engajamento dos Estados Unidos com o resto do mundo, mesmo que isso significasse, e de fato, especialmente se isso significasse participar dessas guerras. E lembre-se, os Estados Unidos, sabe, novamente, estamos olhando para o dia da vitória na Europa. Amanhã será o equivalente na Rússia, o dia da vitória. E hoje vemos que todo o discurso ocidental busca diminuir a contribuição crítica que a Rússia deu para a vitória na Europa. Sabe, a perda de 27, 30 milhões de vidas. E veja, isso não é nem de longe mais do que todos os outros aliados juntos, muito longe disso. Veja, nem britânicos, nem americanos, muito poucos americanos morreram em comparação. Não tenho o número exato de cabeça. Mas então, veja, é isso que quero dizer. As guerras foram muito benéficas para os Estados Unidos, especialmente quando outra pessoa as luta. E é por isso que os Estados Unidos adoram guerras por procuração. Quero dizer, pense assim, os Estados Unidos estavam travando uma grande guerra por procuração, basicamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também, com relativamente poucos soldados americanos em solo, todo mundo lutando e eles se beneficiando ao fornecer, sabe, conseguindo contratos para a sua economia. Então, você está me dando uma reflexão importante aqui. Eu também tive essa discussão com o professor David Gibbs, e ele apontou como os Estados Unidos realmente aprenderam a lutar, talvez a forma máxima de guerra por procuração no Afeganistão, e como o manual usado lá nos anos 80 é o mesmo da Ucrânia. E agora cheguei à conclusão de que nem quero mais chamar isso de guerras por procuração. Porque esse conceito se refere a duas potências usando procuradores para lutar entre si. O que estamos vendo no momento, eu chamaria de guerra de implementação, onde você tem um parceiro de implementação no exterior, que é quem sangra, certo? Porque é uma guerra por procuração de um lado. É isso que você quer dizer? Sim, quero dizer não. Sim, é uma guerra por procuração só de um lado. E sim, porque o outro lado está diretamente envolvido. E o fascinante é que, especialmente no discurso dos Estados Unidos, essas duas palavras são muito importantes, certo? Sangue e tesouro. E o sangue é pago por outros. E o interessante é que o tesouro volta direto para você, certo? Porque você fornece as armas, mas o dinheiro retorna. E agora há esse acordo de minerais, o que significa que a Ucrânia também promete pagar sua dívida com os Estados Unidos. Quero dizer, isso é de uma audácia impressionante na exploração. De trabalhadores estrangeiros que vão lá e sangram por interesses estrangeiros. É absolutamente horrível. Quero dizer, veja, não tenho certeza se o Trump pode ser considerado confiável para dizer qualquer coisa coerente. Mas você sabe, o que ele diz sobre isso é que o resto do mundo tem sido muito cruel conosco. E por isso estamos apenas retomando o que é nosso por direito, o que é simplesmente surpreendente. E sabe, mesmo no caso da Ucrânia, a maioria das pessoas não percebe isso. Acho que alguém deveria fazer um estudo adequado sobre exatamente quanto a Ucrânia realmente deve aos Estados Unidos, porque muitas das armas que estão sendo fornecidas à Ucrânia estão sendo entregues sob uma versão reeditada do antigo acordo de empréstimo e arrendamento. Eu me lembro até de uma deputada sendo entrevistada que disse: estamos apenas mantendo uma conta para a Ucrânia.
Ou seja, a Ucrânia eventualmente terá que pagar por todas as armas que os Estados Unidos forneceram. Seria interessante ver quanto disso é doação, quanto é empréstimo, etc., para esse país que o Ocidente, de modo geral, basicamente usou. E sabe, o que restar da Ucrânia no final será uma versão tristemente diminuída do que a Ucrânia era até mesmo em fevereiro de 2022, quando a operação militar especial russa foi lançar um país muito reduzido. E a diminuição da Ucrânia terá sido obra de todas aquelas pessoas que usaram a Ucrânia como um proxy. Podemos abordar um último tópico, o papel das moedas. Porque veja, se a Ucrânia dissesse amanhã, claro, vou te pagar de volta, e pegasse o valor em dólares que deve, convertesse para sua moeda, qual é a moeda deles? Convertesse para a hryvnia, e então dissesse, ok, vou te passar um cheque de tipo 500 bilhões ou 250 trilhões de hryvnia. Os Estados Unidos não aceitariam isso, certo? Mas isso resolveria o problema imediatamente. Agora, essa questão de estar endividado em moeda estrangeira, como sua análise lida com isso como um instrumento de poder? Bem, eu acho que o pagamento em hryvnia por si só não significaria nada, desde que a hryvnia pudesse ser convertida em dólares mais ou menos imediatamente, entende? Então, o que importa são os fluxos de capital livres, ou seja, se a hryvnia for livremente conversível em dólares, então não importa se você é pago em hryvnia. Mas os Estados Unidos não aceitariam isso, aceitariam? Eles não iriam querer uma conta bancária denominada em hryvnia em algum lugar? Provavelmente não aceitaria isso porque, você sabe, diria, vocês nos devem em dólares. Mas o fato é que, se tivesse que aceitar, não seria particularmente prejudicado por isso, porque seria a taxa vigente. Converteria imediatamente se não houvesse restrição à conversão da moeda. Só quero destacar isso. Então, quando falamos sobre qual moeda é usada, isso não importa, desde que a moeda seja livremente conversível. Mas se a moeda não for livremente conversível, aí sim importa. Penso em países como a Argentina, que teve vários calotes porque estava endividada em dólares americanos. Eles têm fluxos de capital livres. Mas o Japão, ok, então há outra coisa que você está fazendo, que é comparar um pagamento único com uma relação de dívida. Então o Japão é um exemplo interessante. O Japão é um dos governos mais endividados do mundo. Mas a maior parte de sua dívida é em ienes japoneses e devida ao próprio povo japonês, a esmagadora maioria, de modo que os detentores estrangeiros da dívida japonesa não têm muita influência sobre a política externa do Japão. Mais recentemente, muitos países ao redor do mundo foram persuadidos a tenham ou não fluxos de capital livres, emitir dívida em dólares ou euros, etc. E isso é um problema porque, por exemplo, digamos que você seja o Sri Lanka. Se você tem que pagar sua dívida, digamos, em dólares, e claro, as taxas de juros podem subir nos Estados Unidos, como tem subido recentemente, isso aumentará o peso da dívida, assim como aconteceu no início dos anos 1980 sob as condições do choque de Volcker. Então, o valor do seu pagamento da dívida aumenta. Além disso, você pode também enfrentar uma desvalorização da sua própria moeda. Agora, o que isso significa? E ao longo das décadas de 1980 e 1990, foi isso que aconteceu com muitos países, é que eles deviam dinheiro em dólares, enquanto o valor do dólar estava em um patamar histórico e suas próprias moedas estavam relativamente desvalorizadas. Eles foram submetidos a programas de ajuste estrutural, que não permitiam que seguissem o modelo listiano de industrialização. Os governos deveriam fazer o mínimo absoluto. Então eles foram reduzidos à condição de exportar aquilo que todos podiam facilmente produzir. Basicamente, isso era, você sabe, commodities primárias, algodão, café, seda, etc., e talvez alguns manufaturados baratos.
Assim, os países do terceiro mundo foram colocados na posição de correr cada vez mais rápido para permanecer no mesmo lugar, e muitas vezes até perdendo terreno. Porque eles precisavam ganhar dólares para poder pagar de volta, mas ganhar esses dólares custava mais. Custava muito mais café ou algodão do que antes. Mas todo esse café e algodão tinha ser produzido com o mesmo indivíduo, o mesmo esforço humano, o mesmo esforço social. Então, dever dinheiro em moeda estrangeira e isso acontece de forma muito interessante, sabe? E novamente podemos conversar outra hora sobre toda a maneira como o sistema financeiro dos Estados Unidos funciona. Mas, basicamente, o que acontece é que nas últimas décadas, como você sabe, os Estados Unidos vinham adotando, até muito recentemente, uma política de dinheiro fácil. Agora, dinheiro fácil significa que você não recebe muito em termos de juros. Ou seja, as taxas de juros são baixas, então você não pode simplesmente colocar seu dinheiro em uma conta bancária e esperar que ele renda juros. Assim, você começa a buscar formas cada vez mais arriscadas de obter retorno sobre seu dinheiro. Você pode especular em mercados, pode fazer investimentos arriscados, e entre esses investimentos arriscados está emprestar para países do terceiro mundo cada vez mais arriscados, algo que normalmente você não faria. Portanto, a era do dinheiro fácil criou uma oportunidade para empréstimos privados a países do terceiro mundo, assim como aconteceu nos anos 1970, aliás. E assim, os países do terceiro mundo estavam inicialmente tomando empréstimos e pensando, veja, a taxa de juros está praticamente negativa. Vamos pegar empréstimos. Sabe, você pega esse dinheiro emprestado. Mas então, de repente, as taxas de juros sobem, como aconteceu com o choque Volcker, e mais recentemente, com os aumentos de juros do Powell. E então, de repente, você está em uma situação muito complicada. E esse é o problema. Os países, muitas vezes, precisam tomar empréstimos em moeda estrangeira, porque não importa o que se diga sobre paridade do poder de compra e afins, se você quiser comprar certos bens, não pode comprá-los com sua própria moeda. Você não pode comprá-los com dólares de paridade do poder de compra. Você tem que comprá-los com dólares americanos, euros ou outra moeda forte. Então é preciso ganhar uma certa quantia em moeda estrangeira. Mas essa também é a razão pela qual, quanto maior a autossuficiência que um país pode criar, melhor. Então, ok, pode ser necessário comprar certas máquinas especializadas para criar uma indústria, mas pelo menos tenha os controles de capital necessários para que os ricos do seu país não desperdicem preciosas reservas de câmbio comprando carros estrangeiros, bens importados, outros artigos de luxo e assim por diante. E esse é o objetivo desse tipo de restrição sobre moeda estrangeira. Mas é claro, os Estados Unidos não querem ver isso. E especialmente desde os anos 1990, os Estados Unidos têm feito uma campanha para que os países eliminem os controles de capital. E vemos muitos danos sendo causados. E caso não sejam eliminados totalmente, pelo menos que sejam flexibilizados. Mas estamos vendo uma mudança nisso, e ela está acontecendo bem diante dos nossos olhos, mudando também a forma como os países pensam sobre a economia. E espero que esse seja o tema de outro episódio com você. Eu realmente adoraria discutir isso. Já passamos de 1 hora de conversa. Professora Radhika Desai, gostaria de agradecer muito a sua participação. E para as pessoas que gostariam de ler mais sobre o seu trabalho, onde elas devem procurar? Seu melhor lugar para se encontrá-la? Essa é uma boa pergunta. Eles devem acessar radhikadesai.com, que é o meu site. Ainda estamos adicionando conteúdo, mas está quase pronto, então você encontrará praticamente todos os meus escritos lá. E para quem faz parte da academia, minha página no academia.edu também está bem completa, então você pode conferir lá. E se quiser, posso te passar alguns artigos curtos para colocar na descrição do YouTube, se desejar. Sim, por favor. Por favor, me envie os links. Vou colocá-los na descrição e todos poderão encontrá-los lá. Professora Radhika Desai, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Grande prazer. Obrigado, Pascal.